Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Segunda Chance. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no livro dos Atos, no capítulo 15, a partir do verso 36, que diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltamos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. E os irmãos entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então, ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Esse texto é o segundo e último relato do livro dos Atos, dentro daquilo que foi a experiência de João Marcos. Pense aqui, o contexto daquilo que aconteceu depois do que estudamos ontem, logo depois que eles terminaram, Paulo e Barnabé terminaram a primeira viagem missionária, e foi uma viagem muito difícil. Pelo conteúdo da carta aos Gálatas, a gente percebe exatamente isso. Paulo ficou doente, houve muita perseguição, tanto por parte dos judeus que os encontraram pelo caminho, como também pelos próprios Gálatas que eles encontraram, e perseguições que eles sofreram. Como mencionei, quando chegaram em Troade, Paulo acabou sendo, inclusive, até apedrejado, dado como morto, e jovens discípulos se colocaram no entorno dele, oraram e ele se levantou. Um milagre operado por Deus. Mas mesmo assim, e foi inclusive ali em Troade que Paulo ele conheceu o jovem Timóteo, fez dele um discípulo, inclusive, quando ele vai começar depois da segunda viagem missionária, ele vai passar de novo por lá e vai levar Timóteo consigo como colaborador. Então você percebe que essa viagem ela foi muito boa, é claro que foi, mas ela foi muito desgastante. Paulo voltou de lá com marcas no seu corpo. João Marcos não conseguiu. Eu não sei em que momento foi na região da Panfilha, provavelmente ainda em Antioquia da Psídia, nós não sabemos exatamente em que momento da viagem foi, mas em algum momento, depois que entraram na Galácia, João Marcos voltou para Jerusalém por causa das dificuldades do caminho. Eles retornam agora para Antioquia da Síria, que era a igreja que os havia enviado. O propósito é dar agora um relatório para essa igreja. Eles estão dando o relatório e percebem que agora um novo problema surge ali. Alguns judeus haviam chegado ali naquela igreja e haviam mencionado que os novos crentes, os que não vinham do judaísmo, que precisavam passar pelo rito da circuncisão e, ao mesmo tempo, que precisavam seguir todos os ritos mosaicos relacionados ao templo, as cerimônias ligadas ao templo, ou as leis cerimoniais. Paulo e Barnabé se opuseram fortemente, houve ali uma situação tão grande que a igreja de Antioquia da Síria faz contato agora com o colégio apostólico lá em Jerusalém e pede que um concílio apostólico aconteça para tomar decisões em relação a isso. O capítulo 14 vai ser exatamente aliás, o capítulo 13 ainda, desculpa, o capítulo 15 vai ser aqui o relato dessa mesma situação. Capítulo 15, eles estão ali, acontece o Concílio de Jerusalém, as deliberações, depois o próprio Silas é enviado por Jerusalém junto com Paulo e Barnabé para Antioquia da Síria, para dar a eles o parecer a respeito dessas coisas, de que os gentios que fossem agregados não deveriam ser forçados à circuncisão e nem mesmo aos ritos relacionados às leis cerimoniais, que eles estariam fora dessas mesmas situações, deveriam seguir os princípios bíblicos, mas nada daquilo que dizia respeito apenas a Israel enquanto nação, enquanto teocracia. E agora, na sequência, Paulo vai procurar Barnabé e vai dizer: e aí, vamos para a segunda viagem missionária? Vamos ver se a gente consegue chegar e ver como é que estão as igrejas que a gente plantou. Barnabé olha para Paulo e diz: vamos embora? Mas você não vai acreditar numa coisa. Eu estava conversando aí com o meu sobrinho, o João Marcos. Existem aqui algumas questões em relação a isso. Talvez, olhando para a própria lição de hoje, você vai reparar
que o autor ele coloca aqui o primo de Barnabé, João Marcos. A palavra primo e sobrinho, elas são palavras muito próximas. Então, o fato é que não se sabe, não se tem uma certeza absoluta do grau de parentesco que havia entre João Marcos e Barnabé, se eles eram primos ou sobrinhos. Particularmente, eu acredito na linha de alguns comentaristas que mencionam que João Marcos era sobrinho de Barnabé. Mas, se não for também, não tem problema nenhum. O fato é que eles eram parentes. O fato é que quando o Barnabé vai agora conversar com o Paulo, ele vai dizer, olha, nós vamos sim, mas você não sabe quem que está querendo ir com a gente agora. Quem, diz Paulo? O João Marcos. O João Marcos está louco para poder voltar com a gente. Bom, Lucas ele é politicamente correto aqui ao descrever essa situação. Ele só diz, houve tal contenda entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos que eles tiveram que se separar. Você imagina o tipo de coisa que aconteceu. Paulo era um camarada severo. Bom, é bem verdade que quando você vai para as suas cartas, segundo aos Coríntios, por exemplo, vai mencionar a grande dificuldade que era viver as questões ligadas ao ministério. Não era uma situação simples. Havia muito trabalho, muitas situações complicadas que envolviam as questões ligadas ao ministério. Não era uma situação simples. Viver o ministério exigia uma compreensão por parte das pessoas que acompanhavam os apóstolos de que eles passariam por dificuldades, por problemas. E, ao mesmo tempo, Paulo ele precisava do amparo de uma equipe mais alargada. Às vezes, ele ia para uma determinada região para poder plantar igrejas, mas ele levava consigo 4, 5 colaboradores. É isso que vai acontecer agora, a partir, inclusive, da própria segunda viagem missionária. Você percebe que a equipe era um pouco mais alargada, mas agora ele olha para aquilo que aconteceu e Paulo diz, eu não vou levar esse menino que quando a gente precisou dele na Galácia, ele deixou a gente na mão. Missão não é para gente fraca, eu não quero João Marcos comigo. Bom, eu não sei o que foi que Barnabé viu em João Marcos, mas uma coisa é fato, Barnabé era o tipo de pessoa sempre pronta para dar segundas oportunidades. Eu gosto disso em Barnabé. Não é à toa que a Bíblia vai mencionar que o seu nome era Barnabé, também chamado de José da Consolação. Era um homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Era um homem de Deus. Ele é descrito assim. Era alguém que realmente temia ao Senhor, mas ele acreditava nas pessoas. Eu posso dizer a você que no decorrer do meu ministério, houve vários momentos em que eu acreditei nas pessoas e acabei me decepcionando. Mas quer que eu diga uma coisa a você? Houve muito mais momentos em que eu acreditei em pessoas, quando a maior parte não acreditava, e acabou dando certo, e eu fiquei profundamente feliz com o resultado, do que o contrário. Acreditar em pessoas sempre vale a pena. Paulo demorou um tempo para poder compreender isso, mas existe aqui uma grande quantidade de textos no nosso guia de estudos que eu vou incentivá-lo depois a ler em casa, como por exemplo Colossenses 4, verso 10, 2 Timóteo 4, verso 11, Filemão versículo 24, 1 Pedro 5, verso 13. Em todos esses textos, Paulo vai mencionar João Marcos como um colaborador fiel, como alguém que lhe era caro ao ministério. Aliás, eu quero destacar entre todos esses textos o texto de 2 Timóteo 4, verso 11. 2 Timóteo foi a última carta escrita por Paulo quando ele já estava no corredor da morte. Paulo ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, venha logo, mas venha antes do inverno. Quando você vier, me faça um favor, traga os meus livros que ficaram e ao mesmo tempo traga-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Lucas não conta o desdobramento dessa história relacionado àquilo que foi a história de João Marcos, como que no meio desse processo ele passou por um desenvolvimento tão grande que se tornou alguém tão importante. Eu vou inclusive até abrir aqui uma janela para poder dizer uma coisa para vocês. Existem relatos na patrística que vão mencionar que João Marcos ele se tornou discípulo de Pedro e que ele acabou, inclusive, sendo responsável pela plantação da igreja lá em Alexandria, no Egito. Uma cidade onde havia a famosa Biblioteca de Alexandria, uma cidade de gente pensante. João Marcos teve o privilégio de ser fundador da igreja ali. Ele se tornou um grande missionário. Isso é uma coisa fantástica. Isso nos mostra que
Deus é o Deus das segundas oportunidades, das segundas chances. João Marcos falhou lá atrás, mas quando eu olho para a Bíblia eu vejo tanta gente que acabou falhando no decorrer do caminho. Eu vejo o próprio Pedro, que negou Jesus de forma tão vergonhosa por 3 vezes, mas depois foi transformado pelo Espírito Santo, tornou-se um apóstolo, um dos grandes apóstolos. A Bíblia mostra isso, que mesmo indivíduos que tomaram decisões equivocadas em determinado momento da sua vida, passaram por um toque especial do Espírito Santo de Deus e foram completamente transformados. Essa foi a história de João Marcos. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais ainda na história dele. E o texto, ou o tema que estudaremos será mensageiro. Bem, antes de podermos, entretanto, fazer isso, eu quero convidá-lo para orar comigo. Pai do céu, muito obrigado porque tua palavra nos mostra que o Senhor é o Deus das segundas oportunidades. Obrigado pelo que fez com João Marcos, por ter dado a ele a oportunidade de ser resgatado e, ao mesmo tempo, de ser uma verdadeira bênção no ministério. Eu coloco nossa vida em tuas mãos, te pedindo que o Senhor também nos use de forma poderosa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?